nessa palestra a gente vai falar sobre as equações de Navier-Stokes generalizadas, né? Vamos passar também pelas equações de Navier-Stokes usuais. E a ideia é dar uma introdução, né, a algo que eu venho trabalhando com alguns amigos, né, e colaboradores, como, por exemplo, citados aí embaixo, como Natiele, Robert, né, Natiele da UFES, Robert da Universidade Federal de Pernambuco, Tiago, que está terminando o doutorado no IMPA, e Natan, lá da UESP. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou colocar aqui o enredo da palestra para dar uma ideia do que vocês vão ver aqui comigo, viu? Então, a gente vai começar relembrando, né, as equações de Navier-Stokes usuais, certo? E através delas que a gente vai poder dar uma ideia do que a gente tem interesse de falar hoje. Então, também vou falar algumas motivações, na verdade duas, né, que nos colocaram na condição de estudar os problemas que eu vou apresentar logo em seguida. Então, daí eu vou colocar para a gente a extensão, né? Vou modificar o Laplaciano usual que aparece nas equações de Navier-Stokes, né? Usuais, né? Canônicas, para o Laplaciano fracionário, e é para essas equações de Navier-Stokes que eu estou chamando de generalizadas, que a gente vai tentar mostrar como a gente pode encontrar soluções para certas ordens desse Laplaciano fracionário. Esse estudo é realizado nos espaços Sobolev-Gebre, viu? Estritamente nos espaços Sobolev-Gebre, já que esses espaços, eles generalizam os espaços Sobolev usuais. Eu vou mostrar já já onde é que isso aparece. Então, para verificar essa existência e unicidade de soluções, a gente trabalha com alguns resultados preliminares. Esses resultados preliminares, né, como é de costume, né, na matemática, são dois, viu, que eu vou colocar aqui na palestra. Os dois, eu vou dar uma ideia de como é que a gente passa por eles, viu? E eles vão ser os responsáveis, né, os principais responsáveis por essa existência e unicidade de soluções para as equações de Navier-Stokes generalizadas. Então, logo após isso, eu vou colocar alguns sistemas relacionados às equações de Navier-Stokes, também com Laplaciano fracionário, que a gente vem trabalhando, né, em busca de estudar soluções, né, existência de soluções, como também decaimento, soluções globais, ou até mesmo critérios de explosões para soluções locais dessas mesmas equações de Navier-Stokes generalizadas. Então, por fim, eu vou apresentar alguns problemas que a gente vem debatendo, né, alguns progressos a gente vem realizando e outros que a gente ainda não obteve êxito, mas eu vou mostrar para vocês uma lista deles para quem tiver interesse. E, no fim, eu vou colocar algumas referências que me ajudaram com essa conversa da gente aqui, viu? Então, vou começar, viu? Então, o que aparece primeiramente aqui na palestra são as equações de Navier-Stokes usuais, bem conhecidas, né? Com um problema de valor inicial, onde o dado inicial é dado por esse o zero, que aparece bem aqui na terceira igualdade, né? A gente considera que essas equações, né, ela descrevem um fluido, esse fluido tem como campo velocidade a aplicação U, que aparece nessas equações, né? Essa aplicação U aqui, e que tem como pressão, né, que a gente chama de pressão hidrostática, a aplicação escalar P, né? Esse fluido, a gente está considerando ele um fluido viscoso, com viscosidade μ, que diz respeito às propriedades específicas, né, do fluido, e a gente vai considerar, para efeito de apresentação e de conta, que esse μ é 1, certo? Mas ele pode ser qualquer número que seja positivo, né, e constante. Então, percebam que a equação Navier-Stokes usuais, ela trabalha com Laplaciano usual, né, nesse termo dissipativo. A mudança para as equações Navier-Stokes generalizadas é que aí, nesse termo que eu acabei de marcar, vai aparecer o Laplaciano fracionário. Tá? A gente também está considerando que esse fluido é incompressível, ou seja, que o campo velocidade, que descreve esse movimento, seja livre de divergente. A mesma coisa a gente coloca sobre o dado inicial desse sistema de equações de Navier-Stokes. Tá? Então, as motivações que levaram a gente a estudar esses problemas são decorrentes de dois pontos. Uma delas é bem conhecida de todo mundo, as equações de Navier-Stokes. Na verdade, a busca por soluções, né, suaves para essas equações é considerada um problema do milênio, né, pelo Instituto Clay, e ele tem dois questionamentos, né, sobre a existência, né, de soluções suaves tanto no espaço inteiro R3 ou no espaço periódico, né? Então, eu coloquei de forma bem simples, né, essas ideias, e são elas que nos motivam há muito tempo, né, em busca de soluções. No nosso caso aqui da palestra, a gente está buscando soluções nos espaços, envolvendo, né, espaço Sobolev-Gebre. Tá? A outra motivação que a gente coloca aqui nessa palestra foi, né, que foi colocada por Lerré,
em 1934, que perguntava sobre o decaimento de soluções globais no tempo, né? Quando o tempo era arbitrariamente grande. Ele perguntava se a norma L2 dessa solução decaía a zero nessa condição. Então, isso só foi respondido 50 anos depois por Cato, né, em 1984, e a resposta foi afirmativa. Então, um dos nossos objetivos é estudar esses decaimentos, mas agora observando os espaços Sobolev-Gebre, ao invés da norma L2, lá do espaço de Lebesgue usual, né, que a gente estuda no curso de introdução em medida e integração. Então, a generalização das equações de Navier-Stokes usuais tem, por diferença, né, por extensão, esse termo que aparece aqui na equação Navier-Stokes, e a gente considera esse Laplaciano fracionário, que é definido através da transformada de Fourier, da aplicação que a gente está estudando. Então, a gente vai falar aqui na palestra com alfa variando de meio até 1, incluindo os casos extremos. Esse estudo também foi realizado, viu, para valores maiores do que alfa, já que essas equações, né, é conhecida ter solução regular, né, global, quando a gente passa do valor 5/4. Tá? Então, aí, são essas equações que a gente vai trabalhar. Então, eu vou considerar que esse alfa, a ordem desse Laplaciano fracionário é meio, para facilitar a apresentação, né, e o entendimento dos participantes aqui, né, do dia de hoje. Então, os espaços que a gente está estudando, que a gente vai utilizar aqui, são os espaços que eu acabei de citar, né, o que eu falei no início também, são os espaços Sobolev-Gebre, né? Esses espaços, eles estão definidos aqui, onde a gente vai trabalhar com A maior ou igual a zero, e esse sigma que aparece aqui com maior ou igual a 1. Então, veja que a diferença dentro da integral, que deve ser finita para a aplicação cair nesse espaço, é essa função aí, né, que é a função exponencial, que quando A é zero, a gente retorna ao caso do espaço Sobolev homogêneo, né, com expoente S. Tá? Então, esses espaços, eles são espaços normados, e a norma é definida através da integral que aparece em sua definição. Tá? E quando esse S é menor do que 3 meios, a gente tem que esse espaço normado, na verdade, é um espaço de Banach. Dá para definir um produto interno, né, para esse espaço só utilizando o produto escalar ao invés da norma aqui, né, a norma euclidiana no espaço R3. É bem simples, né, de encontrar, mas a gente só está preocupado com o espaço de Banach, inicialmente. Tá? Então, são esses os espaços que a gente vai falar na palestra de hoje. Então, dê uma lembrada nessa integral que a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, a existência e unicidade para as equações de Navier-Stokes generalizadas, na verdade, a busca de solução, a solução que a gente está buscando é a solução que resolve essa primeira equação aqui. Essa primeira equação que aparece, na verdade, ela é proveniente da aplicação desse semigrupo do calor que aparece aqui, né, vou chamar de exponencial, viu? Mas é esse semigrupo do calor que a gente aplica na equação de Navier-Stokes, e a gente vai encontrar essa primeira equação, né? Onde esse B que aparece no final, esse operador B, ele é dado por essa integral, certo? Essa integral que aparece, na verdade, quando você deriva com respeito ao tempo, ela vai satisfazer esse sistema. Então, tudo consiste, né, a existência de soluções para essas equações de Navier-Stokes generalizadas, ela consiste em trabalhar com esse operador bilinear, na verdade ele é bilinear, né? Aplicar o teorema do ponto fixo, que a gente vai relembrar aqui o teorema do ponto fixo. Depois de utilizar esse teorema do ponto fixo, a gente consegue encontrar essa solução. Lembrando também, ó, eu queria que vocês frisassem essa igualdade, porque ela vai aparecer mais para frente, mas esse termo aqui vai ser o que a gente vai chamar de x0, lá no teorema do ponto fixo, então, o semigrupo do calor aplicado ao dado inicial da equação. Então, como a gente percebeu que esse operador bilinear, ele satisfaz esse sistema, então, ao invés de buscar a solução diretamente da equação de Navier-Stokes, a gente, primeiramente, buscou estudar esse sistema aqui, certo? Então, aqui a gente tem uma equação do calor, vamos chamar assim, com esse Laplaciano fracionário. Então, sempre que eu chamar a equação do calor, lembre dessa equação, viu? Não é necessariamente a que a gente mais conhece lá do cálculo, né? Então, a ideia é essa. Então, a gente colocou aqui o sistema, é o mesmo sistema que estava escrito no slide anterior, né, mas com um V no lugar do operador B. Então, a busca de estudar esse sistema aqui. Então, esse sistema, quando esse termo aqui não homogêneo, que eu estou chamando de F minúsculo, ele está nesse espaço L2, aqui envolve esse espaço de Sobolev-Gebre, com o expoente S menos meio, a gente consegue estimativas para a solução desse sistema, que aqui é dada por V, tanto no espaço L infinito, que é a norma do SUP, onde esse T é qualquer número positivo, né? E a gente vai conseguir estimativas tanto nesse espaço LP, envolvendo espaço Sobolev-Gebre, como do L infinito, a norma do SUP.
Mas a gente inicialmente trabalha com P igual a 2, certo? Para obter a solução, para que a solução desse sistema, né, tenha decaimento, tenha uma estimativa relacionada a esses dois espaços em particulares, né? O espaço das funções contínuas, nesse espaço Sobolev-Gebre, e o espaço L2. O P maior ou igual a 2, ele é obtido diretamente do estudo de uma desigualdade de interpolação. Então, quando a gente considera que P maior ou igual a 2, a gente tem esse resultado que envolve uma desigualdade de interpolação, né? Então, perceba que essa desigualdade é muito simples de ser encontrada, né? Basta você organizar o módulo de Kissy, a potência do módulo de Kissy que aparece dentro da integral dessa norma, que define essa norma, e você trabalha com esse módulo de Kissy a encontrar expoentes que, quando aplicada a desigualdade de Hilda, vai aparecer esse produto. Então, não tem muito mistério, é uma aplicação direta da desigualdade de Hilda. Mas essa desigualdade de interpolação ela é útil para provar esse lema que eu coloquei no slide anterior, envolvendo a equação do calor com Laplaciano fracionário de ordem meio. Tá? Então, quando a gente trabalhou com o operador bilinear B, e ele aparece resolvendo esse sistema, e a condição inicial para ele era zero, então essa norma aqui vai acabar sendo excluída, se eu encontro a estimativa para a norma L2 desse espaço Sobolev-Gebre, para essa aplicação aqui, para esse termo não homogêneo, eu consigo também, para o operador B, né, que eu defini anteriormente, tanto na norma L infinito, a norma de SUP, como na norma L2, certo? Que é o que eu vou precisar. Então, é daí o espaço que a gente vai pegar, né, que é o espaço das funções contínuas, nesse espaço Sobolev-Gebre bem aqui, e o espaço L2, nesse espaço Sobolev-Gebre bem aqui, com o P igual a 2, viu? Então, esses dois espaços, em conjunto, vão formar o espaço de Banach que a gente está buscando para aplicar o teorema do ponto fixo, tá? Então, a verificação dessas estimativas para, vou chamar assim aquele lema, viu? Que envolve a equação do calor. Lema da equação do calor, tá? Então, é simples de lembrar. Então, quando você trabalha com aquela equação do calor, né, com Laplaciano fracionário de ordem meio, você pode simplesmente aplicar o semigrupo do calor, né, com o Laplaciano aqui relacionado àquela equação. Tá? Você aplica esse semigrupo, depois calcula a transformada de Fourier da mesma equação, né? Você passa essa transformada de Fourier na equação toda, e integra todo o resultado de zero até um tempo t, que aparece aqui nessa integral. Né? Então, quando você faz isso, você vai encontrar essa desigualdade diretamente. Né? Não tem muito trabalho a ser feito, é uma aplicação direta do semigrupo do calor. Agora, para obter aquelas estimativas, a gente precisa olhar para essa integral de duas maneiras. A primeira delas, que é para obter o item 1, que é relacionado à estimativa para a norma L infinito, né, a norma do SUP, dessa aplicação V, você vai aplicar simplesmente a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que é a desigualdade de Hilda com P e Q iguais a 2. Quando você aplica essa desigualdade de Cauchy-Schwarz, obrigatoriamente você vai ter a norma L2 dessa transformada de Fourier e a norma L2 dessa exponencial, né? A norma L2 dessa exponencial, através de uma mudança de variável, lá de cálculo 1, você vai obter essa potência do módulo de Kissy. Tá? Então, quando você passa todos os termos que envolvem a integral que define o espaço Sobolev-Gebre que a gente está buscando, que na verdade é esse aqui, eu preciso multiplicar toda essa desigualdade pelo módulo de Kissy elevado a S, pela exponencial de A, módulo de Kissy elevado a 1 sobre sigma, para obter essa norma. Então, essa norma é obtida através da integração sobre R3. Então, é isso que é feito. Quando você faz todo esse processo que eu acabei de citar, você vai obter essa desigualdade, que é o item 1 do lema da equação do calor. Observe que esse S menos meio aqui, esse expoente que aparece do espaço Sobolev-Gebre, que a gente está trabalhando aqui, ele vem do fato que eu vou multiplicar pelo modo que se elevado a S. Menos o meio que está aqui, né, multiplicando, por isso que aparece o S menos meio. Tá? Então, assim, a gente consegue a estimativa do item 1 para a equação do calor, que está descrita lá no lema do calor, viu? Então, o item 1 é uma técnica bem simples de se encontrar, né? Para obter o item 2, você volta para esse início, para essa desigualdade, e trabalha com essa integral de outra forma. Você trabalha com essa integral aqui, olhando para ela como, claro que há menos de desigualdade, uma convolução, certo? Uma convolução da exponencial pela função transformada da aplicação f. Então, se aparece uma convolução, uma convolução e eu vou aplicar a norma L2 com relação ao tempo, né? Então, é natural que a gente aplique uma desigualdade de Young para obter essa desigualdade que veio aqui. Então, você vai multiplicar por todos os termos que definem essa norma, claramente, né?
só que você também vai usar uma desigualdade. Então, esse S mais meio que aparece aqui, é claro que o expoente do modelo que se vai ser S mais meio, por que aqui vai aparecer S menos meio? Porque a gente vai aplicar a desigualdade de Young a essa convolução, tá? Então, aqui vai ter a norma L1 dessa exponencial, depois da integração em L2 no tempo. Então, se você tem um módulo de que se no denominador, então você tem S mais meio, menos 1. Por isso que vai aparecer o termo S menos meio. Então, através da desigualdade de interpolação que eu falei, a estimativa para essa norma L2, como a estimativa para a norma de sub, que está no slide anterior, vai gerar uma estimativa para a norma LP. Do calor que a gente consegue uma solução para as equações de Navier-Stokes generalizadas, tá? Agora, não é só esse lema que a gente utiliza. A gente também utiliza o que eu estou chamando de um lema preliminar, né? Que foi, você pode encontrar esse lema esse autor, né, colocou esse lema no artigo dele de 1995. Então, esse lema preliminar trabalha com espaços de Banach, que é o que a gente vai colocar, define um operador bilinear bilinear, que precisa ser contínuo, onde essa constante que determina a continuidade desse operador B é importante para buscar uma solução para essa equação que aparece bem aqui, ó. Essa equação que aparece aí, ela, na verdade, pode ser, né, em geral, você pode caracterizá-la como sendo a equação de Navier-Stokes depois da aplicação. Tá? Então, é bem natural, né? Eu falei isso, né, esse x0 que aparece aqui seria o aplicado ao dado inicial. E esse operador bilinear seria a integral que a gente falou no início. Esses dois termos vão aparecer daqui a pouquinho, viu? Tá, então, quando você quer resolver essa igualdade, garantir que esse operador bilinear que vai aparecer nessa parcela, né, no segundo membro dessa equação, ele precisa ter uma constante de continuidade que deve ser colocada na norma desse x0, que no nosso caso é o semigrupo do calor aplicado ao dado inicial, ele precisa satisfazer essa desigualdade. Então, é daí que surge o fato de a gente precisar considerar que o dado inicial pequeno para que a gente tenha uma solução da que a gente vai determinar em poucos minutos. Em poucos minutos vai aparecer essa solução. Tá? Então, esse é o teorema do ponto fixo que a gente utiliza para encontrar essa solução. Então, ele é bem útil na busca dessas soluções que eu estou falando aqui na palestra. A gente já trabalhou em vários momentos com esse mesmo teorema para essas equações e ele tem se encaixado bem. Até o momento, parecia que o alfa, o laplaciano, né, fracionário de ordem alfa, com alfa igual a meio, tinha dificuldade com esse operador na técnica que era apresentada e utilizada. A gente tem conseguido superar alguns desses problemas, que é o que a gente está falando para vocês aqui. Então, esse lema preliminar que vocês estão vendo na tela, ele é, na verdade, o divisor de águas da alfa igual a meio, né? Com o laplaciano fracionário de ordem meio. Então, foi percebido, né, nesse trabalho que está listado aí na tela, que você consegue estabelecer, envolvendo a norma desse espaço sobre Lefebvre aqui, para um produto de funções. E você conseguir quebrar esse produto de funções em um produto de norma de funções. Então, a norma, o espaço que você está calculando a norma aqui vai se repetir na primeira parcela e também vai aparecer na segunda, né? Então, só que, desculpe, não era esse aqui, é o segundo, né? É esse aqui. Ele vai se repetir aqui, mas você vai conseguir colocar também um S que tem relação com a classe de funções que a gente está buscando solução, viu? Então, isso eu vou explicando aos poucos, o que está aparecendo aqui na minha cabeça, viu? Vou explicando um pouquinho melhor. Mas antes de chegar nessa verificação que eu estou falando para vocês, de busca de solução, a ideia, eu vou mostrar qual seria a ideia desse lema preliminar. Então, a ideia não é muito complicada. Essa é a parte interessante pelo menos para mim, é a parte interessante dessa palestra, porque você não precisa de uma técnica, uma teoria super bem elaborada, você pode pegar, na verdade não é nem bem elaborada, né? Super recente, você pode buscar mecanismos e técnicas lá em cálculo, por exemplo, ou em cursos de análise funcional, ou outra análise real, você consegue fazer as passagens e encontrar resultados para equações que são estudados até os dias de hoje, né? Então, essa norma que aparece lá no lema tem, por definição, uma integral semelhante a essa,
e vocês podem estar se perguntando de onde apareceu esse produto, e isso vem porque a gente, dentro dessa norma, dentro da integral que define essa norma, a gente tem o modo da transformada de Fourier do produto de F por G. Então, a lembra lá, através da definição que eu estou colocando aqui, vai gerar um termo 2π elevado ao menos 3 vezes a convolução das transformadas de FG. Por isso que aparece esse termo e essa nova integral. O primeiro passo é você dividir essa integral em R3 nessas duas integrais. Uma onde o módulo de eta é menor ou igual a esse valor e outra onde ele é maior. Tá? Então, esse módulo de Cauchy e essa exponencial que estão aparecendo nas duas integrais em conjunto, tanto na primeira quanto na segunda, diz respeito à definição da norma que está ali em cima do produto de F por G. Então, a ideia inicial, e na verdade a mais importante, né, é você conseguir quebrar tanto o módulo de Cauchy como a exponencial em funções que envolvam Cauchy menos eta e eta para que eu tenha a convolução, né, de duas funções. Então, para trabalhar com o módulo de Cauchy é simples. É só você somar e subtrair o eta, né, e usar uma desigualdade triangular que você vai obter essa desigualdade. E aqui eu já restringo o S, porque eu preciso que o S mais meio seja maior ou igual a zero. Então, o S precisa ser maior ou igual a menos meio nessa condição aqui. Agora, para trabalhar com essa exponencial e quebrar essa exponencial em funções exponenciais que envolvam Cauchy menos eta e eta, a gente precisa usar uma desigualdade que foi provada por Benamé em 2014. E essa é a desigualdade envolvendo as exponenciais. Aqui segue de você trabalhar com a fórmula de Taylor, né? Expandir a uma certa função e conseguir chegar nessa desigualdade. Essa desigualdade, Benamé provou que ela é válida para A maior ou igual a zero, e sigma maior ou igual a 1. Então, por isso já tem a restrição para o I sigma, já que a gente utiliza essa desigualdade, né? Então, quando é aplicada essa desigualdade, nas integrais do slide anterior, elas vão aparecer bem aqui, ó, porque primeiramente vai aparecer o máximo e depois vai aparecer o mínimo, certo? Que está aqui em cima. A mesma coisa vai aparecer na outra integral, só que com o Cauchy menos eta e eta em papéis invertidos, né? E aqui está a condição do módulo de Cauchy, que é trocada pelo máximo na primeira integral, e na segunda vai aparecer o máximo, que seria o módulo de eta. Então, se vocês observarem, ó, tudo que envolve o Cauchy menos eta nessa primeira integral, é isso aqui, é todo esse termo, né, que está marcado para a gente, eu espero que vocês estejam vendo a marcação. Essa marcação sobre a função que depende de Cauchy menos eta, ela é colocada tanto no primeiro integral como na segunda, né? Só que com papéis trocados, né? E aqui eu tenho uma função que envolve o eta, certo? Então, na verdade, o que a gente tem é uma convolução novamente. Então, seria a norma L2, porque tem essas integrais, né? A norma L2 ao quadrado da convolução dessas funções. Então, quando você vai aplicar, você tem uma convolução e tem a norma L2, o pedido que é feito pela matemática, né, para a gente é aplicar a desigualdade de Yang, onde a gente vai usar a norma L1 e a norma L2, né, para a desigualdade de Yang. A norma L1 você vai aplicar para esse termo, certo? Vai aparecer logo no slide seguinte, e a norma L2 é aplicada nesse termo. A norma L2, quando é aplicada nesse termo aqui, vai gerar a norma do espaço Sobolev-Gebre com esse expoente, né, S mais meio. A mesma coisa, algo similar vai acontecer na segunda integral, e a gente vai obter a seguinte desigualdade. Está aqui o termo relacionado a F, está aqui o termo relacionado à norma L1. Então, para que esse termo que envolve a norma L1 da função G seja excluído das nossas contas e apareça a norma do espaço Sobolev-Gebre S, né, com o expoente S, para G, a gente precisa trabalhar com essa norma L1, né, fazer aparecer a potência do módulo de Cauchy para a gente gerar a norma desse espaço Sobolev-Gebre para o G, certo? Então, não é muito complicado, você ajusta isso dentro da integral e aplica a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Ou seja, a desigualdade de Hilde com P e Q iguais a 2. Então, quando você faz isso, a integral que vai aparecer do lado esquerdo aqui, através de mudanças de variáveis, vai gerar uma constante que vai ser finita se a gente restringir um pouco, né, a condição para o A e para o sigma. Então, a gente precisa perder, né, para continuar com essa constante finita, a condição do A ser zero, certo? E a condição do sigma ser 1. Então, por isso que o A tem que ser positivo nesse lema e o sigma maior que 1. Então, a gente perde nessa técnica, né, dessa maneira que está sendo apresentada para vocês, a gente perde o espaço Sobolev usual homogêneo, né? Ele some dos argumentos que vem a seguir, né? Mas isso também não significa que a gente
teria problemas em achar outra maneira de fazer essa passagem. Mas, para aqui, para a apresentação, eu preciso retirar o A igual a zero. Tá? E aqui, ó, eu tenho a função gama, que vocês conhecem, usual, né? Onde o domínio dela precisa, para esse número real, né? Que ele seja positivo. Então, está aí a restrição do S precisar ser menor do que 3 meios, né? Então, é por isso. Tá? Então, com esse lema preliminar em mãos, eu consigo garantir a existência e unicidade de soluções. Então, perceba que todas as condições que a gente coloca para A, sigma e S, que são os termos relacionados a espaço Sobolev-Guebrin, a gente coloca as mesmas condições do lema preliminar, o lema-chave, né, que foi discutido há pouco. Né? E a condição para o dado inicial, nesse espaço de Sobolev, é que ele tenha que ele seja pequeno. Né? Então, aqui a pequenez desse U0, né, desse dado inicial. Então, quando a gente considera que esse dado inicial é pequeno, a gente obtém uma única solução nessa classe de funções aqui. Ó. Essa é a classe de funções que a gente vai trabalhar, das funções contínuas, para um T arbitrário aqui, esse T positivo qualquer, para esse espaço Sobolev-Guebrin, e para a norma e para o espaço, né, L2, envolvendo o tempo, né, esse T que aparece embaixo é porque eu estou variando o tempo de 0 até T, viu, no intervalo compacto. E aqui está o espaço Sobolev-Guebrin, né, com expoente S mais meio. Para essa solução é onde a gente encontra a solução, tá? E essa solução tem que obedecer a essa desigualdade. Essa soma de normas ao quadrado é para o nível dessa classe. A gente usa a norma euclidiana, que vai aparecer daqui a pouco com mais detalhes, para vocês verem, viu? Então, esse seria o resultado que trabalha com alfa, né? Com a ordem do Laplaciano fracionário, igual a meio, certo? Então, foi isso que a gente encontrou para as equações de Navier-Stokes generalizadas. Mas, nos resultados nos trabalhos que eu vou citar de agora em diante também, né? Alguns já foram citados, mas eu vou continuar citando e eu vou até o final nas referências. Você pode encontrar mais outras informações com outros valores de alfa, e para esses outros valores de alfa, a gente também estuda, por exemplo, estabilidades, soluções globais, critérios de explosão para soluções locais, onde o dado inicial não precisa ser pequeno, né? E assim, tudo baseado na nossa motivação inicial, né, do problema do milênio, né? Estudar se a solução se tem uma solução local, o que acontece com a solução local quando o tempo maximal de existência de solução é finito, né? E se ele for infinito, o que a gente pode dizer sobre a estabilidade da solução ou o decaimento em algumas normas, tá? Então, essa é a ideia da nossa conversa de hoje. Então, a verificação, a ideia, né, da verificação dessa existência e unicidade de soluções, ela inicialmente, né, ela dá um passo inicial com a aplicação do semigrupo do calor, e agora estou sendo mais claro, né? Aqui é o semigrupo do calor que a gente aplica na equação de Navier-Stokes generalizados. E através de uma integral, em seguida, né, a gente consegue esse resultado. Esse P que aparece aqui, viu, é o projetor de Helmholtz, né, o projetor utilizado, né, de forma usual nas equações de Navier-Stokes, quando a gente não deseja, né, trabalhar com o termo que envolve a pressão hidrostática, né? Ou seja, quando a gente quer eliminar o gradiente de P na equação. Então, a gente não tinha o interesse de continuar trabalhando com o P para achar essa solução, né? Então, a gente aplicou esse termo, esse projetor, que é bem comum nos estudos das equações de Navier-Stokes que são encontrados na literatura. Tá? Então, ó, quando você faz essa aplicação do semigrupo do calor, a equação de Navier-Stokes já é caracterizada como ela aparece lá no teorema do ponto fixo, né? Ou seja, esse seria o x0, né? Todo esse semigrupo aplicado no dado inicial, e esse B é o operador bilinear que a gente deveria trabalhar e provar que ele é contínuo, né? E essa primeira parcela do segundo membro é onde a gente tem que estimar para a gente garantir a existência de soluções para essa equação, tá? Esse B é colocado através dessa integral que aparece bem aqui, né? Tudo isso é o B, certo? Que depende U e U, mas quando você generaliza para W e V, o B, o operador bilinear, B é dado dessa forma. É claro que esse B é bilinear, né, porque a gente tem a projeção, a integração e o semigrupo, né, do calor, então não é muito difícil, na verdade é um exercício de cálculo verificar que ele é o de álgebra linear, que ele é um operador bilinear. O fato é a continuidade. A continuidade, ela não é tão simples de ser trabalhada, pelo menos não era, né, por um certo tempo para a gente, e na literatura isso não aparecia, e a gente tinha o interesse de verificar o que acontecia com o alfa igual a meio, na equação Navier-Stokes generalizadas, para obter solução para esses espaços Sobolev-Guebrin. Tá? Então, está aqui a escolha do espaço de Banach, que a gente toma no teorema de existência e unicidade, é esse aqui que a gente trabalha,
e a gente tá preocupado em definir uma norma. Eu escolhi aqui a norma euclidiana para interseção, mas poderia ser usada a norma da soma também, não tem problema nenhum, ou a norma do máximo, viu? Então, aquele operador bilinear ele satisfaz esse sistema, que é o que aparece lá na equação, no lema da equação do calor, tá? Então, a ideia é estimar esse termo aqui não homogêneo da equação. Quando você estima esse termo não homogêneo, o lema do calor vai me dar uma estimativa também para a solução desse sistema, que é o operador bilinear B. Perceba que o dado inicial para o operador B, né, através da integral, ali apareceria uma integral de 0 até t, quando você substitui t por 0, vai acabar anulando. Então, o dado inicial para esse operador, BWV, né, essa aplicação, ela é nula no instante inicial t igual a 0. Tá? Então, a ideia é trabalhar com esse termo aqui não homogêneo da equação. Então, quando é homogêneo, fica bem simples, ó, esse espaço é o que aparece, que a gente precisa, né, estimar lá no lema da equação do calor, onde a gente trabalhou com 2 itens, a gente vai estudar esses dois, e aqui eu vou citar bem rapidamente. Então, a ideia é trabalhar com esse termo, mas na definição dessa norma, né, principalmente, especialmente na norma desse espaço Sobolev-Guebrev, vai aparecer a transformada dessa projeção, em módulo, que a gente sabe que é menor ou igual à transformada da função. Esse gradiente, ele vai gerar um módulo de Quici nas contas, certo? Que estão sendo realizadas. Então, esse expoente S menos meio vai ser adicionado 1, por isso que aqui aparece S mais meio no expoente desse espaço Sobolev. Aqui é o produto tensorial, viu? Onde nas coordenadas você tem o produto das coordenadas de W e V. Tá? Então, por isso que a gente trabalhou lá no lema-chave com esse espaço de Sobolev-Guebrev aqui, porque era ele que precisaria ser estimado aqui nessa passagem. Então, a gente aplica o lema-chave, que a gente já trabalhou, né, já discutiu aqui, e ele aparece a desigualdade bem aqui, onde a constante que depende da função gama, né, ou seja, depende de A sigma S, aparece fora da integral. Então, aqui é só a questão de retirar da integral o supremo dessa função, né, a norma do sup, e sobrar com a norma L2. Então, veja que essas duas normas, elas estão incluídas na definição da norma DHT. Então, elas são menores ou iguais à norma DHT, tanto de V quanto de W. Então, quando você trabalha com essas duas, você tem um produto das normas em HT de V e W, que é o que aparece bem aqui, ó, tá? Então, se você estimou esse termo não homogêneo lá da equação do calor, você estimou também o B no espaço HT, que era a interseção entre as funções contínuas do espaço de Sobolev-Guebrev de expoente S com o espaço L2, incluindo o espaço Sobolev-Guebrev com o expoente S mais meio, né? Então, você consegue uma estimativa também para o operador bilinear B, que é proveniente dessa norma. Ou seja, na verdade, essa norma vai ser menor ou igual a uma constante de norma, né? Então, a constante vai ser... Então, com essa desigualdade que aparece aqui por último, você garante que esse B é um operador bilinear contínuo. Então, está aqui a constante que torna esse operador bilinear contínuo, certo? Então, é ela que a gente tem que trabalhar para aplicar o teorema do ponto fixo. Então, para trabalhar com o teorema do ponto fixo, a gente precisava trabalhar também com o dado inicial, né? Fazer ele ficar pequeno para eu ter uma condição que é exigida no teorema do ponto fixo e assim garantir a existência de soluções para a equação Navier-Stokes generalizadas. Então, a definição dessa norma é clara, certo? Está exposta exatamente como ela é aqui, né? E a transformada desse semigrupo do calor vai gerar um exponencial, né? Com expoente menos t módulo de Quici, ou seja, um expoente negativo. Então, ele pode ser retirado, porque ele é menor ou igual a 1 da integral, e vai sobrar só a norma desse espaço Sobolev-Guebrev do dado inicial da equação de Navier-Stokes generalizada. Certo? Então, você consegue uma estimativa para esse x0 na norma do SUP, né? Desse espaço Sobolev-Guebrev. Então, algo semelhante é feito para estimar esse x0 também no espaço L2, porque a interseção do L2 vai gerar o espaço de banda que a gente está trabalhando no teorema do ponto fixo. Então, essa norma L2 é definida dessa maneira. Então, quando você aplica a transformada de Fourier em toda essa aplicação, mas eu vou ficar firme aqui nesse semigrupo do calor, vai gerar um exponencial. E essa exponencial ela aparece bem aqui dentro dessa integral, já que o restante não depende do tempo, pode ser retirado dessa integral que depende do tempo. Tá? Esse 2 vem do quadrado que aparece lá no módulo. Então, essa integral, através de mudança, né, de variáveis lá de cálculo 1, vai fazer a gente calcular um módulo de Quici que vai aparecer no denominador da fração. Esse módulo de Quici vai eliminar esse expoente aqui, ó, mais 1, que aparece no expoente do módulo de Quici. Né? Então, o mais 1 é excluído, essa integral vai desaparecer por um menor ou igual,
e esse 2 é proveniente do 2 que está aqui em cima da mudança variável, viu? Então, sumindo essa potência aqui, esse expoente mais 1, vai gerar a norma do dado inicial nesse espaço Sobolev-Gebre com expoente S. Tá? Então, você consegue estimar, tanto em L2 como na norma do SUP, esse x0. Então, o x0, só para lembrar. Então, você consegue estimar esse x0, né, lá do teorema do ponto fixo. Se você consegue fazer isso, você consegue estimar o x0 no espaço de Banach, HT que eu defini há pouco, né, da interseção do L2 com o L infinito. E aí, ó, fazendo esse termo que foi proveniente dessas contas ficar menor do que 1, quando a gente multiplica por 4 vezes a constante que dá a continuidade do operador bilinear B, né, que é o que é pedido no teorema do ponto fixo, você faz com que eu tenha uma solução para as equações de Navier-Stokes. Então, precisamente, a pequeneza desse dado, o zero, é dada nessa desigualdade. Então, essa constante que aparece aqui no denominador é proveniente da continuidade do operador bilinear B. Tá? Então, quando o dado inicial é pequeno dessa maneira, você consegue uma solução pelo teorema do ponto fixo, e essa solução vai satisfazer essa última desigualdade que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é essa aqui de baixo. Tá? Isso porque eu utilizei a norma euclidiana, por isso que estão aparecendo esses quadrados. Né? Tá? Então, essa é a ideia do que a gente conseguiu transpor para elaborar o problema, né? Para alfa igual a meio. Mas, como consequência dessa solução, dessa classe de solução, né? E aí, ó, essa solução que a gente encontra, através da mesma explicação que a gente deu anteriormente, a gente consegue mostrar que, na verdade, através desse sistema, né, vai gerar uma solução que tem que pode cair numa classe LP, não somente L2, tá? Então, só para listar para vocês, rapidamente, viu, que eu já estou terminando, esse sistema da magnetohidrodinâmica generalizada, ele, quando envolve o campo magnético, também foi encontrado as soluções, né, com os laplacianos fracionários, com valores de alfa diferentes. E aí eu listo para vocês verem qual é o resultado que vocês podem encontrar nesse trabalho, como outros resultados que eu falei para vocês também, viu? Então, concluindo, você tem 3 problemas em aberto que a gente não conseguiu ainda, né? Que a gente está trabalhando, alguns a gente conseguiu, outros não, mas não está concluído, não está escrito ainda e não está na literatura, que é a existência de soluções locais nessa classe de funções, certo? Com o dado inicial podendo ser pequeno ou não, certo? Estabilidade de soluções dentro dessa classe de funções e decaimento dessa classe de funções também, né? De soluções globais no tempo, trabalhando com norma de Sobolev-Gebre. Pronto. Então, as referências que a gente utilizou para essa apresentação, vocês podem encontrar nessa lista que eu estou colocando. Eu acabo minha apresentação agradecendo todo o carinho, né, e a generosidade de vocês de terem me chamado para participar dessa palestra.